Agora, nós veremos então como funciona a construção de uma sessão para desvios posturais, para então nós vermos como planejar a longo prazo. Vamos recapitular alguns elementos, né? Então, nós temos 3 formas de exercício que são necessárias. Como eu disse para vocês, a nossa prioridade é o ganho de consciência corporal aqui por meio das mobilizações, de propriocepção, né, de coordenação motora, sinestesia para que o indivíduo ele consiga atingir a postura adequada, né, e que ele saiba da postura dele quando está inadequada. Então, os 3 principais métodos são os movimentos em grande amplitude de movimento, os movimentos pendulares e as trações articulares também. Bom, toda a sessão vai começar por esse elemento, tá? Então, sempre que você for chamar o seu cliente para iniciar uma sessão de escola postural, né, lembrando que isso é o formato da escola postural tradicional, você vai iniciar por aqui. Depois, nós tínhamos comentado sobre uma prioridade para o alongamento e depois para o fortalecimento, né? No entanto, na sessão, a parte de fortalecimento vem no começo, certo? Como nós já utilizamos algumas mobilizações aqui para aumentar espaço articular, tanto com as trações e com os movimentos pendulares, e para ganho de coordenação motora com as mobilizações, agora nós vamos para o fortalecimento, usar desses elementos para poder realizar um fortalecimento eficaz, efetivo, com o ganho que a gente teve tanto agudo quanto crônico das nossas mobilizações, certo? E aí nos fortalecimentos nós temos sempre isometrias com o peso corporal, então nós temos aqui os 4 métodos, depois acrescentando uma dificuldade da tarefa cada vez maior. Então, primeiro os movimentos segmentares, o desafio com estabilidades, né? E os implementos leves também sendo adicionados, sendo que nada impede de nós depois combinarmos cada um desses métodos, né? Eles estão nesta ordem porque é assim o nível de dificuldade, mas a gente pode sempre acrescentar nível de dificuldade no exercício. Então, por exemplo, eu posso fazer uma prancha, né? Uma prancha frontal, aonde eu não movimento nada num primeiro momento, numa segunda tentativa eu já começo a conseguir realizar movimentos segmentares, então eu tiro um braço e movimento, tiro outro braço, tiro uma perna, tiro outra perna. Depois eu posso fazer isso sobre uma superfície instável, em cima de um bozu, uma meia-lua, uma bola suíça. E eu posso também estar depois fazendo isso com o auxílio de algum implemento leve, né? Por exemplo, puxando uma teraband, um tubo elástico, né? Realizando isso com um bastão em uma das minhas mãos, fazendo movimentos segmentares com o bastão, né? São formas de ganhar desafio, tentando manter a postura anatômica sustentada. Bom, por último, nesta mesma sessão, pensem nisso como sendo uma sessão, nós vamos para os alongamentos, onde nós temos aqui os 3 métodos de treinamento de flexibilidade, e atendendo a uma pergunta que apareceu ali no ambiente, sim, liberações miofasciais são consideradas métodos de diminuição de tensão, né? Foi observado ali que o grande objetivo do treinamento, da parte de flexibilidade, do treinamento de flexibilidade, é diminuir a tensão muscular. E um método bastante eficaz é a liberação miofascial, então eu acrescentei ela aqui para vocês, tá? Vejamos. Bom, seguindo os princípios do treinamento, o número de sessões semanais que nós precisamos ter, né? Pensando nisso aqui dentro de uma semana, né? O número de sessões é sempre no mínimo 2 sessões semanais, né? Então 2 vezes por semana, né? Isso é importante ser compreendido. Por quê? Porque nós começamos a entrar em destreino após 5, 6 dias depois de realizar uma tarefa. Então é sempre interessante realizar pelo menos 2 vezes por semana para não entrar em destreino e poder ter um efeito cumulativo de progressão da intensidade dos desafios, né? Lembrando que aqui nós estamos aumentando cada vez mais o desafio da tarefa. E a duração da sessão? 30 minutos. Né? Recomenda-se que a sessão para correção postural tenha 30 minutos. Só que aqui uma coisa importante, esses 30 minutos eles não precisam ser
consecutivos, eles podem ser diluídos dentro de uma sessão de treinamento que você já realiza. Então, por exemplo, se você faz treinamento funcional, você pode acrescentar elementos da escola postural dentro da sessão de treinamento funcional. Se você faz musculação, você pode trazer elementos da escola postural dentro da sua sessão de musculação. Se você, por exemplo, realiza atividades aquáticas, natação, hidro, mesma coisa, traga elementos da escola postural para dentro da sua sessão, aonde você começa com mobilizações no seu ambiente de treinamento, de prática de exercício, acrescenta fortalecimentos e depois alongamentos. Isso é importante, por quê? Porque normalmente o cliente nos procura para realizar aquela modalidade específica de exercícios e a gente não vai substituir a sessão dele pela escola postural. Não, nós vamos acrescentar a escola postural como um dos elementos base da parte principal da sessão de treinamento dele dentro da sua modalidade, tá? Então isso tem que estar bem claro para vocês, que é o que? Esses 30 minutos pode ser 10 minutos no começo, 10 minutos no meio e 10 minutos no fim, né? Não precisa 30 minutos deslocados, né? A gente dilui um exercício de cada um desses, por exemplo, a gente dilui esses exercícios dentro da sessão que a pessoa costuma praticar, certo? Bom, se a nossa sessão aqui tem 30 minutos, eu posso, por exemplo, utilizar 10 minutos para cada um dos métodos necessários na escola postural. Né? Então eu vou usar aqui 10 minutos para o alongamento, 10 minutos para o fortalecimento e 10 minutos para a mobilização. O que acontece, né? Esse volume ele não é estático desta forma, ele vai mudar conforme o tempo que a pessoa costuma realizar. Aqui eu estou dando só um exemplo, né, para a gente saber como organizar a sessão e depois compreender isso de forma mais fácil no longo prazo. Mas uma coisa que é importante, né? Nós temos dentro do desvio postural, excluindo as escolioses, sempre um lado côncavo e um lado convexo, ou seja, um lado que tem muita tensão e um lado que tem uma diminuição de tensão, um lado hiperativo e um lado hipoativo, né? Esse elemento não acontece aqui. Então, se eu, por exemplo, desenhar uma curva aqui, vamos desenhar ela de preto, depois a gente usa a mesma linguagem, né? Se eu tenho uma curva aqui, ela poderia ser muito bem ou uma hiperlordose olhando para lá, ou uma hipercifose olhando para cá. Poderia ser uma retificação torácica também, né? Vamos pensar aqui, vamos fugir um pouco da hiperlordose e hipercifose. Vamos imaginar ela aqui como uma retificação torácica. O que acontece? Na retificação torácica, nós temos um exagero de tensão na parte posterior, então a curva que deveria ser aumentada está diminuída. Então eu tenho essas forças, né? Essas flechas representam vetores de força muscular tracionando aquela região, e eu tenho uma diminuição de força aqui na parte anterior, né? Falta tensão para trazer a postura na postura adequada. Ela está exageradamente retificada, essa torácica. Bom, o que nós vamos fazer? Bom, agora a gente tem que avaliar quantas séries de cada exercício nós vamos fazer destinadas para cada lado. Como a mobilização ela trata do movimento de um lado para o outro, a proporção vai ser de 1 para 1. Correto? Então nós vamos fazer mobilizações que são globais, não são mais dedicadas para um lado do que para o outro, né? Então essa proporção é 1 para 1. Já aqui, ó, no fortalecimento e no alongamento, nós teremos sim agora diferenças na proporção de exercícios. Lembre-se, não é na intensidade, pessoal. A gente não vai botar mais carga de um lado do que do outro. Não. Excluindo as escolioses, nós teremos sempre uma diferença de volume de treinamento. O que é volume? Número de séries ou número de repetições, certo? É aqui, preferencialmente, o número de séries para que a gente não esteja trabalhando com objetivos diferentes.
uma vez que o número de repetições pode determinar o objetivo que nós estamos falando, né? A gente sabe lá do fundamento do treinamento que séries com 5 repetições, com 3 repetições, são treinamentos bem para força, enquanto séries lá 20 repetições, 15 repetições, são treinamentos bem direcionados para resistência muscular. A gente já vai falar também sobre isso, quanto tempo deve ser cada exercício. Bom, fortalecimento, né? O que nós temos que fazer? Nós temos que ter 3 séries aqui do lado com diminuição de tensão, para uma série do lado com tensão exagerada. Então a gente vai fortalecer aqui essa região também, porque ela também precisa de estrutura. Por quê? Porque outros músculos podem estar sendo sobrecarregados devido à má postura. Então a gente precisa aumentar a nossa capacidade de fazer exercícios com essa parte. E alongamento será o contrário. Nós teremos 3 séries de alongamentos para a parte posterior, onde a tensão está aumentada na nossa retificação torácica, por exemplo, e aqui uma série, certo? Então, o primeiro objetivo que você deve ter é planejar o treinamento baseado no relógio e o número de séries para cada coisa. Como aqui nós temos 10 minutos e os exercícios são globais, vão ser 10 minutos de exercícios propriamente ditos, né, de mobilização. Agora, no fortalecimento, são 10 minutos, onde eu vou ficar 3 séries aqui e uma aqui. Então, se eu dividir 10 por 4, eu vou ter 2,5, mais ou menos, né? Eu vou ter 2,5, ou 2 minutos e 30. O que eu vou fazer, então? Eu vou dedicar aproximadamente 7, 8 minutos para um lado e 2, 3 minutos para o outro, né? Então, falando aqui de relógio, eu vou ter que planejar aí onde eu fique 7 minutos mais ou menos aqui e mais ou menos uns 3 minutos aqui, ou 7 minutos e 30 segundos e 2,30. Gosto de arredondar para deixar isso um pouquinho mais claro, afinal de contas tem um tempo de descanso, a transição do exercício para o outro, certo? E o mesmo acontece aqui, eu vou dedicar em torno de 7 minutos para alongar a parte posterior e uns 3 minutinhos para alongar a parte anterior aqui da nossa retificação, né? E aqui vão ser 5 minutos, 5 minutos. Bom, o que eu vou fazer então? Eu vou escolher exercícios aonde eu despenda esse número de tempo, né? Então, por exemplo, aqui, eu quero fortalecer a parte anterior, né? Com isometrias associadas ao peso corporal, né? Então eu posso escolher aqui fazer pranchas, fazer um apoio isométrico no primeiro momento, né? Então eu posso fazer uma prancha, um apoio isométrico, e eu posso fazer também, vamos pensar um exercício que seja interessante. Eu posso fazer, por exemplo, uma espécie de um supino, né? Também com isometria no começo. Bom, um apoio unilateral. Bom, o que nós temos aqui? 3 exercícios. Aqui eu vou ter apenas um. Por exemplo, uma prancha paraquedista, né? Aquele que a gente se sustenta com a parte do ventre, né? Um decúbito ventral, né? Apoiada sobre o solo e os braços levantados. Então eu vou ter 3 exercícios aqui e um aqui. Olha só, como eu tenho 3 séries aqui e uma aqui, né? Eu vou me dedicar aqui a fazer a fazer 3 minutinhos dessa, então 3 séries de 1 minuto, e aqui cada uma delas eu vou gastar aí 2, 3 minutinhos para fazer cada exercício, e vou fazer a minha série de 7 minutos, certo? Então percebam que é possível estar fazendo essa diferença de proporção. É claro que ela não ficou exata, né, gente? Eu não botei aqui 7.5 e 2.5, ou 7 minutos e 30 segundos e 2 minutos e 30 segundos, mas tudo isso é possível de ser realizado. Aqui, alongamento. Então, eu vou realizar uma série de alongamentos, repetir 3 vezes de 1 minuto para a parte anterior, né, para os meus peitorais aqui, para a parte anterior da caixa torácica,
e vou fazer 3 alongamentos diferentes para a parte posterior, né? Tracionando, fazendo um movimento de conchinha, tentando levar essa região à frente. Então aí eu começo a ter diferença de volume e proporção na minha sessão de treinamento baseada na escola postural, certo? E aí você pode escolher um exercício desse, né, estático ativo, ou passivo, ou dinâmico, ou ainda liberações dentro desse seu tempo. Você pode escolher exercícios baseado nesse tempo. E nada impede, por exemplo, de você botar 2, 3 exercícios aqui também, no entanto, fazer séries menores, enquanto aqui são séries maiores. O que importa é o volume ser diferenciado entre as duas, para que o nosso objetivo de diminuição de tensão, no caso, aqui do lado com aumento de tônus, e o nosso objetivo de aumento de tensão aqui do lado com redução do tônus. Certo, pessoal? Qualquer dúvida, por favor, postem. Faço questão de estar respondendo, ajudando vocês. Vejam os slides com os exercícios ali, né? Os vídeos, os links para o YouTube que eu mandei. Nos vemos em breve.